Após a confirmação do impeachment pelo Senado Federal, Dilma Rousseff fez um pronunciamento no Palácio da Alvorada. Acompanhada pelo ex-presidente Lula, parlamentares, ex-ministros e movimentos sociais, Dilma disse que o golpe que sofreu não é definitivo e prometeu continuar a luta para fortalecer a democracia, que hoje ficou prejudicada. É o segundo golpe de Estado que enfrento na vida. O primeiro, o golpe militar, apoiado na truculência das armas, da repressão e da tortura, me atingiu quando eu era uma jovem militante. O segundo, o golpe parlamentar, desfechado hoje por meio de uma farsa jurídica, me derruba do cargo para o qual fui eleita pelo povo. É uma inequívoca eleição indireta, em que 61 senadores substituem a vontade expressa de 54,5 milhões de votos. Causa espanto que a maior ação contra a corrupção da nossa história, propiciada por ações desenvolvidas e leis aprovadas e sancionadas a partir de 2003 e aprofundadas em meu governo, leve justamente ao poder um grupo de corruptos investigados. Acabam de derrubar a primeira mulher eleita presidenta do Brasil, sem que haja qualquer justificativa constitucional para este impeachment. Mas o golpe não foi cometido apenas contra mim e contra o meu partido ou os partidos aliados que me apoiam hoje. O golpe é contra o povo e contra a nação. O golpe é misógino, o golpe é homofóbico, o golpe é racista. É a imposição da cultura da intolerância, do preconceito e da violência. Haverá contra eles a mais determinada oposição que um governo golpista pode sofrer. Encerro compartilhando com vocês um belíssimo alento do poeta russo Mayakovsky. Não estamos alegres, é certo, mas também, por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado, as ameaças e as guerras, haveremos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta. Um carinhoso abraço a todo o povo brasileiro, às mulheres e aos homens do meu país. E um abraço especial a todos os homens e mulheres que compartilham comigo a crença na democracia e o sonho da justiça em todas as suas dimensões. Muito obrigado. Durante a votação do impeachment, eleitores, representantes de sindicatos e entidades da sociedade civil organizada fizeram uma vigília no Palácio da Alvorada. Eles chegaram cedo e o grupo ultrapassou as 1.000 pessoas. Com bandeiras e faixas, eles prestaram apoio a Dilma Rousseff. O que nós temos que tirar disso aqui é o exemplo que a presidenta Dilma nos deu, de resistência, de perseverança, de garra, porque foi isso que ela nos passou. E o povo brasileiro é movido a isso, né? A esperança, que ela também disse outro dia, que só resta ao Brasil a esperança. Então é isso, a esperança que move o brasileiro, mas mais do que a esperança é a força de luta. E é isso que a classe trabalhadora brasileira continuará fazendo. Após o resultado no Senado, que afastou definitivamente a presidenta, eles protestaram e houve momentos de tensão quando acusaram a grande mídia de participação no golpe. Não interessa! A gente sabe! A mobilização de lideranças sindicais e parlamentares também ocorreu do lado de dentro do Palácio da Alvorada. A promessa é de que não vão se calar e que intensificarão a luta pela volta da democracia. Nós viemos aqui hoje ao Palácio para hipotecar a nossa mais irrestrita solidariedade à presidenta Dilma Rousseff e dizer para ela que a presidenta da República, para nós, é ela. Temer não nos representa e continuaremos dizendo nas ruas, nas praças, nas avenidas, fora Temer. Temer não tem legitimidade para governar. Temer não recebeu os votos dos brasileiros para ser presidente da República e, se fosse candidato hoje, não faria 10% dos votos do Brasil. Quem está com a gente hoje para nos ajudar a analisar esse desfecho do processo de impeachment é o professor Gustavo Assédio, do Departamento de Direito Público da USP de Ribeirão Preto. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bom?
Tudo bom? Para você, como professor de Direito Público, isso se configura, o processo hoje se configura como um golpe? Há dúvidas de que não se configura como um golpe? Não, é um golpe, é a página mais triste da nossa história desde 1964. É um golpe branco, mas é um golpe. Né? O que aconteceu em 64 foi um golpe militar, agora é um golpe branco. O efeito é o mesmo. Se quebra novamente a democracia no Brasil e se quebra novamente a soberania popular no nosso país. Como você avalia essa votação que aconteceu hoje, essas duas votações que aconteceram hoje no Congresso, no Senado? Uma votação triste. A segunda votação tenta resgatar um pouco. Na verdade, a segunda votação mais ou menos diz: ela não é culpada, ela nada fez e esse golpe é político. Né? Aquela segunda votação dá o tom de que Dilma Rousseff nada fez. Né? Que Dilma Rousseff não cometeu crime de responsabilidade nenhuma e é a presidente legítima do Brasil. E como presidenta legítima do Brasil, deveria ter governado. Sim. O que aconteceu hoje no Brasil é uma usurpação do poder. Que tipo de precedente isso abre na história do Brasil? Um precedente triste. Primeiro, no campo das relações internacionais, mostra que o Brasil é um país que ainda não amadureceu a sua democracia. Que tem uma elite que não está acostumada a perder a eleição, que não aceita a alternância de poder e que não aceitam que as classes menos favorecidas do nosso país, classe E, classe D, ascendam na camada social brasileira. Depois de um brilhante governo, do governo do presidente Lula, nós tivemos a sucessão, governo Dilma, e quando perderam em 2014 não aceitaram essa derrota. O resultado da primeira votação nada mais é que um golpe branco da elite brasileira. O que o país e os trabalhadores, principalmente, perdem com esse golpe? Olha, os trabalhadores perdem muito, os trabalhadores perdem sua representação, os trabalhadores não devem perder uma coisa, a esperança. Agora é um momento de luta, é um momento do trabalhador brasileiro se unir e exigir a volta da democracia. Na pior das hipóteses, que essa democracia volte em 2018 com uma vitória retumbante nas urnas. Você acredita que essa reação agora dos trabalhadores de movimentos sociais nas ruas pode mudar esse cenário que a gente tem? Pode reverter alguma decisão? O que você espera da mobilização agora? Conhecendo o Brasil como a gente conhece, né, o governo Temer deve durar até o final do seu mandato. Mas ele governará num bunker. Ele governará na parede, ele governará sob forte pressão popular. E mais, ele o fará porque será um governo ilegítimo e um governo que trabalhará sempre contra a mulher, contra a criança, contra o adolescente, contra o idoso, contra todos aqueles que não são homens médios bem-nascidos. Essa é a grande questão do governo Temer. O governo Temer é um governo de poucos e para poucos. A gente vê uma polarização hoje no Brasil grande, intolerância contra progressistas. Como você enxerga isso? É exatamente isso. Existem dois lados. Aqueles que apoiam os movimentos LGBT, que apoiam os movimentos feministas, que apoiam os movimentos de todos os grupos vulneráveis que nós temos, a defesa da criança, do adolescente, do idoso, e aqueles que continuam atrás dos seus rincões, preocupados com seus próprios espaços, dando mostras de machismo, misoginia, racismo, coisas que a gente esperava que no Brasil já tivessem sido deixadas de lado. Infelizmente, o Brasil retrocede 40 anos com essa decisão de hoje. Do ponto de vista de profissionais de direito, no seu caso, quais são as suas principais preocupações? Bom, em primeiro lugar, a minha principal preocupação é a quebra da democracia. A democracia é um valor consubstanciado na Constituição Federal e um valor com o qual o brasileiro vinha se acostumando desde 1989. Né? Nós aceitamos a derrota nas urnas para o Fernando Collor, não aceitamos? A população de esquerda, como eu, não foi às ruas derrubar o Fernando Collor. O Fernando Collor caiu pelos seus atos naquele momento. Né? E agora a gente tem a prova de que essa democracia não amadureceu. A questão da soberania popular e da participação popular é o mais grave nesse episódio. Nós estamos desrespeitando a vontade de mais de 54 milhões de eleitores. Nós não temos, se a gente tivesse na nossa Constituição um mecanismo de recall, que depois de 2 anos de um mandato tivesse um plebiscito para o mandato continuar ou não, tudo bem. Sim. A vontade popular mudou em 2 anos. Nós temos? Nós não temos. Então isso é um golpe, é um atentado à democracia e é um atentado ao Brasil como um todo. Você falou num retrocesso de 40 anos. Você foi pego de surpreso? Existiu indícios de que isso estava para acontecer? Ah, sim. Nos meios do PMDB sempre se falou em projeto Temer. Né? Desde a vitória da Dilma Rousseff em 2014, é alentado um tal projeto Temer, que PMDBistas de 4 costados sempre diziam, uma boca pequena aqui e ali.
Isso foi ungido, né? Isso foi armado, montado, utilizando a aparente falta total de medidas do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Sim. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas suas análises. Obrigada pela sua presença. Obrigado, Lei.